Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, não só aos presentes, mas àqueles que assistem à distância. De uma forma muito breve, gostaria de fazer uns comentários iniciais em relação a questões que aqui foram colocadas, questões, comentários. Em primeiro lugar, no que respeita à obra dos balneários de Souselas, não tenho ideia de o ter aprovado, portanto, eu normalmente tenho ideia daquilo que vou aprovando, é porque ainda não me passou pelas mãos, mas lembrar que os projetos estão a ser feitos por ordem cronológica, ou seja, nós temos estado a limpar o passado, como aliás é conhecimento geral, e que vem, inclusive, plasmado nos relatórios trimestrais que são apresentados sempre a este Executivo. Portanto, eu acredito, e uma vez que o passado está limpo, que será uma questão a breve trecho. No que respeita aos semáforos, desconhecia a situação, mas agradeço e vou mandar analisar para saber qual é o problema. Semáforos intermitentes é um estado normal. Aliás, por vezes, até se pode utilizar em situações de obras, como é o caso, eu pensei que se referia exatamente aos da Avenida Sá da Bandeira, enfim, algumas situações que temos estado a optar pelo amarelo intermitente, não retira, diria, as regras que estão associadas ao Código da Estrada, aí prevalecem as regras do Código da Estrada, deixa de haver é o amarelo ou o verde e o vermelho, mas não deixa de ser uma chamada de atenção. Esse iremos ver o que é que se passa, porque às vezes basta haver no âmbito das obras um corte de qualquer cabo para que tal aconteça. Normalmente é isso mesmo que acontece. Basta, aliás, fundir uma lâmpada do vermelho, é o suficiente para o próprio sistema entrar em alarme e ativar o amarelo intermitente. Iremos ver o que é que se passa e agradeço naturalmente o aviso, porque por vezes não nos é transmitido esse tipo de problemas que possam ocorrer. Em relação ao cemitério da Conchada e em concreto da Capela, a Capela sim está sob a responsabilidade do Departamento de Edifícios e Equipamentos Municipais, sobre a minha alçada. Gostaria de dizer que, de facto, confirmar aquilo que o Sr. Vereador referiu, já houve procedimentos que ficaram desertos, e ficaram desertos porque os trabalhos eram feitos em conjunto, ou seja, havia uma obra de requalificação do edificado, mas associado a montante à transladação das urnas para outro local, e é por isso que lá está o respectivo contentor. O contentor foi lá colocado para salvaguardar essas urnas até ao final da obra e depois seriam repostas no local, à exceção de uma seriação que vai ter que ser feita, porque há urnas que nunca foram reclamadas e, portanto, que provavelmente terão que ter um destino diferenciado. Trata-se de um trabalho muito específico e muito sensível e para o qual não é qualquer empreiteiro que está preparado. E daí que tenham ficado os procedimentos desertos. A decisão que se tomou foi que vamos separar os procedimentos. Ou seja, o Departamento de Ambiente ficará responsável pelo lançamento prévio de um concurso para a transladação das urnas e só a posteriori é que estaremos em condições para o Departamento de Edifícios Municipais lançar a respectiva obra. Portanto, está a ser feito caderno de encargos nesse sentido. Esperemos que a curto prazo possa haver aqui alguma novidade nesse sentido. E então, agora sim, faria a minha apresentação. Está na ordem do dia a linha de alta velocidade, tendo sido divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente o conteúdo da Declaração de Impacto Ambiental relativo à linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Lisboa, fase 1, o troço entre Porto e Sor, lote B, troço Sor, Aveiro, Oiã, o qual atravessa o município de Coimbra e que mereceu o parecer favorável condicionado. Este projeto de interesse estratégico nacional e regional faz parte integrante do Plano Nacional de Investimentos 2030 e, entre outros objetivos, procura aumentar a conectividade entre diversos polos, designadamente Lisboa-Porto, Leiria, Coimbra e Aveiro, através da redução do tempo de percurso entre estas cidades e que resulta da articulação da LAV com a linha do Norte. Em paralelo, este projeto permitirá melhorar a qualidade dos serviços de médio e longo curso e aumentar a competitividade do sistema ferroviário nacional, estimando-se que até 2065 contribua para a poupança de mais de 250 mil toneladas de CO2 equivalente. No que respeita unicamente ao lote B da LAV, já agora LAV, linha de alta velocidade, para ser mais rápido, trata-se de um investimento de 1,3 mil milhões de euros, dos quais 500 milhões provêm de fundos europeus, prevendo-se que o valor remanescente seja financiado através de contratos de concessão, as designadas parcerias PPPs. No caso concreto de Coimbra, queremos deixar bem claro que a LAV é absolutamente crucial para o futuro de Coimbra. Sem LAV, a parar na futura estação central de Coimbra, intermodal de Coimbra,
Um risco que existiu no passado recente e que vale sempre a pena aqui recordar, o Conselho ficaria definitivamente arredado do desenvolvimento e entraria em declínio definitivo. Temos igualmente de afirmar muito categoricamente e sem qualquer demagogia política que toda a região de Coimbra e todos os coimbricenses irão beneficiar extraordinariamente da LAV, nomeadamente passando a ter 2 aeroportos a menos de 1 hora, um deles a apenas cerca de pouco mais de meia hora. Em complemento e face à falta de reserva de capacidade da linha do Norte, designadamente no trecho Alfarelos-Coimbra B, a designada quadriplicação técnica da linha entre Taveiro e Coimbra, na verdade, a passagem de 2 para 4 linhas permitirá segregar os serviços de longo curso dos restantes, libertando a atual linha do Norte para o tráfego de passageiros regional, suburbano e de mercadorias, permitindo melhorar, entre outros, a ligação estratégica e funcional, nomeadamente à Figueira da Foz, que será muito mais rápida e confortável. A solução prevista e objeto da DIA consiste numa solução constituída por 2 circuitos. O primeiro, designado de autoestrada ferroviária, projetado para 300 km/h e que dá resposta aos movimentos diretos de Lisboa-Porto. Este traçado sobrepõe a autoestrada A1 na zona do nó entre a via rápida de Taveiro e a própria autoestrada, através de um viaduto com 35 metros de altura e que atravessa os campos de Mondego, sobrepondo a Quinta do Selão, contornando o aterro de Ersuque antes de entrar no Concelho da Mialhada. O outro circuito, o bypass, articulado com a linha do Norte, é projetado para velocidades inferiores a 200 km/h, mais concretamente entre 100 e 200 km/h, integra as ligações à linha do Norte em Taveiro e na Adémia para dar resposta aos comboios com paragem em Coimbra B e a outros comboios de longo curso que possam vir a utilizar a LAV. Quando entrar em serviço, prevê-se que 7 dos 12 serviços previstos por dia e por sentido parem em Coimbra, subindo para 9 em 17 com a entrada em serviço da fase 2, lote C, entre Sor e Carregado. Infelizmente, não há desenvolvimento territorial e económico sem externalidades negativas, sendo os impactos da solução no território e nas populações extremamente elevados, designadamente no município de Coimbra, entre outros impactos, aponta-se para a demolição de 62 habitações, 55 anexos e 22 telheiros, em interferência com o aproveitamento agrícola do Baixo Mondego, Quinta do Selão, Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra e Mata do Choupal. Estes são apenas alguns dos principais impactos. As externalidades negativas que se distribuem ao longo de todo o traçado dos 2 circuitos concentram a componente social nas uniões de freguesias de Taveira, Meal e Erzila e São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, e estando a demolição de 35 edificações, 34 anexos e 16 telheiros, associada à operação da quadriplicação ou duplicação da linha. Como é de conhecimento público, em fase de período de consulta pública, que decorreu entre 19 de junho e 31 de julho de 2023 e que mereceu a realização de 2 sessões públicas em colaboração com as juntas de freguesia e uma outra com a IP, a Câmara Municipal defendeu formalmente as alternativas constituídas pelo eixo 3.2 na Zona Sul e o eixo 4 na Zona Norte do Concelho. A fundamentação da Câmara baseava-se na minimização dos impactos, sobretudo sociais, permitindo, no que respeita ao eixo 3.2, evitar o desaparecimento da Quinta das Cunhas, onde se prevê a demolição de 6 habitações, 15 anexos e 4 telheiros. Esta solução permitiria ainda evitar a colisão com a Zona Especial de Conservação e de Proteção do Polo de Arzila e com o plano de pormenor da Zona Desportiva de Taveiro. A norte, a defesa do eixo 4 procurou afastar ligeiramente o traçado em relação às zonas edificadas, minimizando assim os efeitos nefastos na população local associados ao ruído e às vibrações. O eixo 4 acabou por ser o adotado pela APA como sendo a solução mais favorável. Já no que concerne à Zona Sul, a APA vem estabelecer a seleção do eixo 3.1, a qual, no cômputo geral, se associa a menores impactos globais no conjunto dos municípios Condeixa e Coimbra. Contudo, importa relembrar que a IP, nas diversas reuniões ocorridas com a Câmara Municipal no âmbito da participação pública, assumiu o compromisso de, em fase de projeto e execução, procurar minimizar o impacto sobre as edificações da Quinta das Cunhas, compromisso igualmente plasmado na DIA, elementos a apresentar em sede de projeto de execução e de recap. O ponto 14, em concreto, que refere estudo para a transladação da ocorrência número 110, Quinta das Cunhas, caso seja demonstrada a inevitabilidade da afetação. Portanto, está aqui subjacente a necessidade de rever esta situação. Sublinha-se ainda que a própria Câmara Municipal avançou com propostas de otimização de traçado do eixo 3.1 de forma a evitar total ou parcialmente essas demolições e que atempadamente fez chegar à IP para análise prévia.
Em termos gerais, importa ainda sublinhar o rol alargado quer de medidas de compensação, que são 52, quer de minimização, 168, a serem integradas em fase de recap e que demonstram, por um lado, a complexidade desta operação, as zonas sensíveis atravessadas e, ao mesmo tempo, a necessidade do projeto final responder às preocupações legítimas e fundamentadas apresentadas pelas diferentes autarquias e pelos cidadãos. Destaco pela sua relevância a medida 1, desenvolver medidas compensatórias através de permuta com terrenos confinantes de superfície e valor, pelo menos equivalente, face à necessidade de desafetação do regime florestal na área da Mata Nacional do Chopal. Ou seja, isto significa que o Chopal terá aqui áreas de compensação. São desafetadas partes, mas terá aqui um alargamento para a zona oeste. A medida 31 e 67, estudo de impacto social, que aliás foi um dos estudos exigidos por parte da Câmara Municipal, elaborado segundo as melhores práticas e orientações internacionais para avaliar afetações diretas de propriedade privada, habitações, realojamento de famílias afetadas em habitação própria digna e semelhante à sua habitação na situação de origem, respeitando e permitindo a manutenção do seu modo de vida. Ou seja, há aqui claramente uma grande preocupação de cariz social e à qual a Câmara Municipal, desde o seu primeiro momento, se juntou. A defesa dos direitos e garantias de cada proprietário e, em particular, as situações de especial vulnerabilidade foram uma preocupação, desde logo, avançada pela Câmara Municipal, seja na definição do valor das indemnizações, as quais devem ser justas e refletir a realidade atual do mercado imobiliário, seja ainda a necessidade de envolver diretamente a participação ativa dos afetados, seja no realojamento coletivo, arrendamentos, etc. Esta preocupação justificou a criação de um gabinete interno na Câmara Municipal para assegurar o apoio possível aos cidadãos que a ele recorrerem, particularmente na área social, jurídica, patrimonial, administrativa e outros assuntos de caráter geral que se venham a relacionar com este projeto. Este gabinete, em coordenação, sob a minha coordenação, envolve técnicos qualificados da Câmara Municipal nas diferentes áreas de atuação, a quem agradeço desde já terem aceito o convite para integrar esta equipa. O gabinete que irá agora iniciar funções funcionará com pré-marcação, seja via e-mail, e foi criado um e-mail para o efeito, que é apoio.altavelocidade@cm-coimbra.pt, ou por telefone, que será um telemóvel disponível para o efeito, 939 016 071, com atendimento concentrado numa tarde por semana, podendo alargar o período de atendimento caso se venha a justificar. Em complemento, será ainda esta semana disponibilizada uma página no site oficial da Câmara Municipal, onde se poderá visualizar o projeto, bem como outros elementos de interesse, e onde se poderá igualmente proceder ao pedido de informação e inscrição para atendimento, de forma a facilitar um apoio de proximidade, com o apoio das juntas de freguesia. Este gabinete está também a desenvolver, a encetar contactos com as juntas, com base nestas pré-marcações, iremos-nos deslocar diretamente às sedes das duas juntas de freguesia mais afetadas, a saber, naturalmente, Taveiro, Amial e Arzila, e, por sua vez, São Martinho e Ribeira de Frades. Apesar da instabilidade política que atravessa o país, a Câmara Municipal está sempre do lado da solução, na procura de consenso entre a IP e os municípios afetados, sem, contudo, se demitir daquela que é a sua principal função, a defesa do bem coletivo, do interesse público e do desenvolvimento de Coimbra. Muito obrigada, Sr. Presidente.